Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem, gente? Hoje nós vamos ver a aula de língua portuguesa, beleza? Vamos lá? Bom, APC do dia 23/6, cabeçalho no caderno, bem no capricho, bonitinho. Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões em seu caderno. Observe a carta abaixo, publicada em um jornal. Então, o menininho está pensando. Vamos ler a carta publicada no jornal Correio Brasiliense. Tá? Você viu que o Correio Brasiliense aí, o jeito que está escrito Brasiliense, não é como a gente escreve Brasil. Brasil a gente escreve com S. E o Brasiliense aí com Z. Por quê? Porque é um nome dado. Antigamente, os nomes eram com outros formatos, né? Então, não seria Brasiliense com S. Entendeu? Então, foi dado esse formato com esse nome. Bom, gente, a Prof vai apresentar então aí o Jornal Brasiliense para vocês conhecerem e vou falar um pouquinho sobre ele. Ele foi fundado no dia 21 de abril de 1960 por Assis Chateaubriand, juntamente com a inauguração da cidade e da TV de Brasília. Então, ele é bem antigo e esse nome aí, Brasiliense, foi uma homenagem ao nosso país Brasil, né? Porém, com Z e não com S, dado que é o nome do jornal. Por isso que ele tem essa escrita diferenciada do nosso país. Asa Sul, pintura do meio-fio. Aí aqui tem, né, os dados dessa carta, quero que vocês façam a leitura. Depois, mais para baixo, tem a reclamação contra a concessionária de água e esgoto de Cuiabá, pode ser feita online. E do lado também tem moradores lutam contra os valores exorbitantes da conta d'água. Então, esse texto aí é a reclamação sobre essa figura aí da água, tá? Então, fazer a leitura, prestar bastante atenção e responder as atividades do seu caderno. Colocar lá. Número 1. O que pretendem as pessoas que enviam uma carta de reclamação para ser publicada em um jornal ou um site? O que vocês acham? Eu fui lá, fiz a minha reclamação e mandei para um jornal ou para um site. O que a pessoa pretende com isso mandar para um site? A reclamação dela. Tá? Devido à empresa, devido ao lugar. Tornar o quê, gente? Um site, um jornal, é algo público. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, se é público, essa pessoa pretende tornar a reclamação dela pública, para todo mundo ver, certo? Então, mesmo que vocês lessem a carta, vocês não iam chegar a essa conclusão. A professora está explicando, tá bom? Que resposta a pessoa que escreveu a carta ao jornal Correio Brasiliense obteve? Eu não li a carta, vocês que vão ler, mas eu li a carta e vi. Qual foi a resposta que essa pessoa teve? Lá embaixo tem a resposta, são 2 parágrafos diferentes. Terceira pergunta. Observe a carta de reclamação em que os moradores reclamam dos valores da conta de água e complete com as informações solicitadas. Lá naquela que está do lado da torneirinha aberta. A cidade do reclamante, o título do texto, que está o quadrinho lá dentro do texto dentro do quadrinho, o reclamante, quem é que reclamou, a apresentação ou relato do problema, do que está acontecendo, por que eles estão reclamando, e os argumentos. Estão reclamando por causa de alguma coisa e por qual motivo. Então, eu vou voltar lá ler a carta da água, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, ó, tá lá, ó, moradores lutam contra os valores exorbitantes da conta d'água. Estão vendo? Esse aí é o título do texto da carta de reclamação. Um exemplo foi o da servidora pública Ângela Maria da Silva, que mora em Cuiabá. Há uns 2 anos, ela conta que sua conta de água chegou a vir R$300, 2 meses seguidos. Quando veio a primeira fatura, a servidora buscou, então, uma unidade da CAB, no próprio CPA. CAB é a empresa. A moça falou que estava certo, que deveria ter vazamento. Ou seja, ela teria que pagar, né? O mesmo argumento para o caso do senhor BCC. Ângela, porém, não aceitou o argumento da funcionária. Estava tendo um vazamento? Como assim? A cobrança indevida era no mínimo. A cobrança que estava errada, no mínimo era R$200, a mais do que vinha nas suas faturas anteriores.
Então, ela vinha fatura de 80, de 90, e agora veio do 300. Como assim? Então, a gente assusta, não é? A moça falou lá, com valor de 300, a gente assusta. Ângela procurou, então, o PROCON. Lembra na primeira aula que nós começamos a trabalhar a carta de reclamação, falando sobre o PROCON? Levou a fatura e outros documentos. E insistiu na reclamação. Contudo, o valor indevido veio mais uma vez no mês seguinte. Até um pouquinho a mais, relata. Ele levou a nova cobrança ao órgão após 2 meses. Então, vocês observam, ali parou com uma vírgula, mas o texto acaba aqui, tá? Então, onde a prof tirou, não tinha continuação. Então, mas aqui dessa parte desse texto, você já consegue tirar os dados da pergunta número 3. Então, a cidade do reclamante está lá, né? Quer ver que está lá no início do texto, ele está falando, né? Mora em... Está lá. Título, está lá em negrito. Reclamante, o nome de uma senhora. Apresentação, relato do problema. Qual foi o relato do problema? Qual foi a reclamação da pessoa? Não foi a questão de estar um preço exorbitante, um valor fora do normal, que não era o valor que ela costumava pagar? Qual que é o argumento? Eu não posso pagar, porque eu não gastei tudo isso, eu gastei mesmo, né? Então, ela explicou ali que os valores dos meses anteriores eram menor, e que estava no mínimo R$200 a mais do que o normal. Então, é isso, gente. Essa dali é a interpretação do que está lá, tá? E a número 2, no caso, também é do jornal Correio Brasiliense, também é a interpretação do que está lá, tá bom? Então, é só prestar bastante atenção na leitura. Lembra que eu falei? Lê e relê um texto pelo menos 3 vezes para vocês conseguirem completar, acharem as respostas certas. Mandam para a prof, qualquer coisa a prof vai falar, não, tem que arrumar tal coisa. Não quero que vocês fiquem chateados quando a professora fala que tem que arrumar, é porque tem que arrumar. E aí, às vezes, é um detalhezinho, mas precisa arrumar, tá bom? Conto com vocês, um capricho, né, em fazer todas as atividades que é necessário nesse momento. E que tudo isso passe logo, a gente se encontre logo e estude normalmente na sala de aula, né? Que não vai ser tão normal mais, porque agora a gente vai usar o Classroom também. Então, as aulas vão ser assim, gente, tá? Um abraço a todos. Beijo.